Título 4 da distribuição e do registro. Artigo 284. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Artigo 285. A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo rigorosa igualdade. Parágrafo único. A lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça. Artigo 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. Inciso 1. Quando se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada. Inciso 2. Quando tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em desconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Inciso 3. Quando houver ajuizamento de ações nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, ao juízo prevento. Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz de ofício mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. Artigo 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. Parágrafo único. Dispensa-se a juntada da procuração. Inciso 1. No caso previsto no artigo 104. Inciso 2. Se a parte estiver representada pela Defensoria Pública. Inciso 3. Se a representação decorrer diretamente de norma prevista na Constituição Federal ou em lei. Artigo 288. O juiz de ofício ou a requerimento do interessado corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição. Artigo 289. A distribuição poderá ser fiscalizada pela parte, por seu procurador, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Artigo 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. Título 5 do valor da causa. Artigo 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Artigo 292. O valor da causa constará na petição inicial ou da reconvenção e será, inciso 1, na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver até a data de propositura da ação. Inciso 2. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Inciso 3. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Inciso 4. Na ação de divisão, de demarcação ou de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Inciso 5. Na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido. Inciso 6. Na ação em que há acumulação de pedidos, a garantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Inciso 7. Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor. Inciso 8. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Parágrafo 1º. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. Parágrafo 2º. O valor da
das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano, e se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Parágrafo 3º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Artigo 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Livro 5 da tutela provisória. Título 1. Disposições gerais. Artigo 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Artigo 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental, independente do pagamento de custas. Artigo 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Artigo 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Artigo 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Artigo 299. A tutela provisória será requerida ao juiz da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos à tutela provisória, será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Título 2 da tutela de urgência. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1º. Para a concessão de tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Parágrafo 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro ou rolamento de bens, registro de protesto,
contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Artigo 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se, inciso 1, a sentença lhe for desfavorável. Inciso 2, obtida liminarmente, a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Inciso 3, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Inciso 4, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível.